Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Ediene Santos, eu sou professora de arte aqui no estado de Minas Gerais. O objetivo do canal Aprecie Arte é justamente levar o mundo de arte para que vocês possam entender como que a arte ela é um incrível mundo de descobertas que vai torná-lo mais otimista e reflexivo. Para darmos início, à discussão a respeito desse assunto, eu trouxe aqui para vocês alguns slides que vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito desse conceito tão amplo e discutido atualmente. Primeiramente, nós precisamos entender de fato o que é arte. Até hoje não existe uma definição exata do que é arte. Por quê? Porque é um tema que é extremamente abrangente e que vai envolver várias facetas, que vai incluir 5 linguagens artísticas. Nós vamos ter aí a dança, o teatro, a música, as artes visuais e também o audiovisual, que vai entrar o cinema. Todas essas linguagens artísticas, elas vão ter como objetivo principal a expressão de sentimentos. Eu trouxe aqui para vocês uma frase que eu acho muito pertinente, muito interessante, que é do nosso grande artista expressionista Munch, onde ele diz o seguinte: queremos mais do que uma mera fotografia da natureza. Não queremos pintar quadros bonitos que sejam pendurados nas paredes dos salões. Queremos criar ou pelo menos estabelecer as bases de uma arte que dê algo à humanidade. Uma arte que prenda e envolva, uma arte criada do coração mais íntimo de alguém. Bem profunda, essa frase de Munch, onde ele apresenta de fato a concepção dele acerca do tema arte. Então nós observamos que a arte, ela é algo que vai levar o ser humano a ter uma visão reflexiva acerca de tudo aquilo que o cerca. Por quê? Porque a arte, ela vai te ajudar a entender as coisas e a sentir as coisas de uma forma totalmente diferente. A arte é isso. É uma mistura de coisas que vai fazer com que o ser humano expresse aquilo que está lá dentro dele e ajude outros a compreender, nem que seja um pouco, do que ele tenta expor por meio da sua obra. Dentro desse tema, algo muito interessante que nós precisamos tomar bastante cuidado é com a questão da subjetividade da arte. Como assim, professora Jenny, subjetividade da arte? Aqui ao fundo eu trouxe para vocês uma obra do nosso artista abstracionista, que é o Kandinsky. Essa obra que vocês estão observando aí, amarelo, vermelho e azul, é uma obra abstrata onde nós observamos uma série de cores misturadas com vários formatos geométricos e linhas totalmente colocadas de formas aleatórias. O que acontece? Quando a gente fala de subjetividade, tem algo muito a ver com a interpretação pessoal de cada um. Eu vou dar um exemplo para que fique mais fácil de vocês compreenderem. Aí ao fundo da tela, nós temos essa obra. Pode ser que uma pessoa, ao tentar compreender essa obra, ela diga o seguinte: olha, nessa obra abstrata de Kandinsky, eu acredito que o artista, ele a produziu no momento que ele estava bem alegre, eufórico. Olha a mistura de cores que ele fez, Ele colocou o amarelo de uma forma bem interessante, ele fez essa junção das cores primárias, então eu acredito que ele estava num momento muito eufórico da sua vida. Então eu acho que ele quis me transmitir um sentimento de alegria, um sentimento de euforia mesmo. Pode ser que uma outra pessoa, olhando para esta mesma obra, tenha uma concepção diferente. Talvez ela diga que a obra ela pode apresentar um estado de confusão, um estado onde a pessoa ela não sabe exatamente o que dizer, o que pensar ou o que produzir. Porque ela pode alegar que a obra ela tem uma mistura muito grande de elementos que vai dar essa impressão. Então, olha só que interessante. É uma obra só, onde várias pessoas elas vão ter interpretações diferentes da obra em questão. Então, quando a gente fala de subjetividade da arte, é justamente isso.
A arte ela abre esse leque para que haja uma série de opiniões diferentes, sempre visando para com que o espectador tenha uma visão crítico-reflexivo acerca daquilo que ele está apreciando, certo? Uma outra coisa muito interessante é essa frase de Kandinsky, onde ele diz o seguinte: a cor é um meio para exercer uma influência direta sobre a alma. A cor é a tecla, o olho, o martelo, a alma, o instrumento das mil cordas. O artista é a mão que, ao tocar nesta ou naquela tecla, obtém da alma a vibração justa. A alma humana tocada no seu ponto mais sensível. Bem interessante essa colocação do Kandinsky, onde ele tenta passar, para o seu público a sua concepção acerca daquilo que ele produz, onde é uma mistura muito grande de elementos visuais, onde a gente vai ter a cor sempre colocada de uma forma muito despojada. Mas, tratando a respeito da arte, nós temos um aspecto que eu considero muito interessante, muito bacana para os nossos dias, para a nossa atualidade, que é a respeito da releitura. Muitas pessoas confundem releitura com cópia. Olha, a releitura é uma cópia ou uma falsificação de uma obra já existente. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse conceito, porque a releitura artística ela é totalmente diferente disso. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo que eu achei muito pertinente, achei bem interessante trazer para vocês, que é a nossa obra da nossa grande artista modernista, que ela é, na verdade, um clássico, que é o Abaporu, da nossa Tarsila do Amaral. Em seguida, eu trouxe para vocês uma obra da nossa artista brasileira da Cidade de Deus, chamada Rosalina Brito. Então, observem que você, ao analisar a obra da Rosalina, ela tem uma ligação muito forte com o Abaporu. O tema que a Rosalina colocou na sua produção é Homem que Mata Gente. Só de observar, você compreende que ela quis fazer uma crítica social baseado na sua convivência, baseado, em tudo que talvez a artista já tenha vivenciado, seja pelos meios de comunicação e etc. E observamos ao lado que ela utilizou como fonte inspiradora a artista Tarsila do Amaral. Mais à frente nós vamos ter um vídeo explicando mais a respeito desse quadro que eu acho um ícone importantíssimo para a história da arte. Então, observe que a releitura artística ela é uma nova interpretação ou uma criação artística de uma obra de arte já existente, onde o artista que produziu a releitura, ele tem como objetivo colocar as suas características pessoais ou vivências para fazer com que as pessoas elas tenham uma reflexão, elas pensem a respeito de um assunto sem tirar a essência original da obra inspiradora, que no caso aqui foi o Abaporu de Tarsila do Amaral. Então, a releitura ela visa justamente isso, produzir algo com a essência desse artista, mas sem tirar a originalidade da obra anterior, certo? Então, a releitura é algo muito interessante, ela é utilizada por muitos artistas justamente para trazer essa concepção diferente, mas ao mesmo tempo reflexiva para a atualidade que nós estamos inseridos. Outro ponto muito interessante que causa uma série de dúvidas em muitas pessoas é sobre a arte e o artesanato. Muitas pessoas elas acabam confundindo a arte e o artesanato. Será que existe alguma diferença entre os dois? Existe sim. Apesar da arte e o artesanato estarem extremamente interligados, estarem relacionados um ao outro, existem algumas coisas que vai diferir do que realmente serve cada um desses termos. Quando a gente fala de arte, eu trouxe aqui para vocês um modelo que é do nosso grande artista cubista, que é o Pablo Picasso, onde ele tem a obra A Mulher Chorando. Você observa que é uma obra onde ele utiliza uma expressão facial da mulher em um momento, em um estado de profunda tristeza, um estado que vai te causar essa melancolia, vai te causar esse sentimento aflitivo.
Do lado, nós temos uma cesta confeccionada a partir de jornal. Bom, professora, então o que seria arte e o que seria artesanato? São dois fatos bem simples de serem explicados que dá para vocês compreenderem de uma forma muito simples. Quando a gente fala de arte, nós estamos falando a respeito de linguagens que vai ter como objetivo a expressão de sentimentos. Ela vai ter como função tentar colocar para fora aquilo que o artista está sentindo naquele momento, aquilo que ele quer tentar transmitir para o público, tá? Então a arte ela vai ter a função de precisamente expressar sentimentos. E quando a gente fala de artesanato, nós estamos falando de uma habilidade manual onde o artista, o artesão, ele vai fazer uso de uma série de coisas para produzir algo que seja útil, utilitário, tenha essa função utilitária. No caso aqui, essa cesta feita de jornal foi utilizada para se colocar ovos. Então, essa cesta, ela tem uma função de praticidade para o cotidiano. Ela foi feita com o intuito de colocar ovos, né, para que os ovos estejam organizados de uma determinada maneira, de uma determinada forma. Então, o artista, ao produzir, o artesão, ao produzir essa cesta, ele teve essa finalidade. Ou a finalidade de ser algo útil para o seu próprio cotidiano, ou até mesmo vender esse objeto confeccionado a partir de habilidades manuais para que ele possa ter alguma renda, para que isso gere lucro, né? Então, recapitulando, a arte tem a ver com a expressão de sentimentos, enquanto o artesanato ele vai ter essa função utilitária, ele vai ter essa função de ser algo prático e útil para o cotidiano das pessoas. Até aí, tudo bem? Então, eu gostaria de desejar para vocês uma excelente semana. Espero que essa pequena aula tenha, deixado as coisas um pouco mais claras. Se você gostou do que você ouviu, do que você, observou, por favor, eu peço para que você se inscreva no meu canal, ative o sininho para que vocês não percam nenhuma nova notificação, não percam nenhum novo vídeo que vai ser lançado semanalmente. O meu objetivo é sempre estar lançando novos vídeos, sempre acerca deste tema que com certeza vai fazer com que você seja um apaixonado pela arte. Então, o objetivo do canal Aprecie Arte é justamente isso, fazer com que você veja que a arte ela é algo muito interessante, importantíssimo para a nossa sociedade, o que vai tornar um ser humano mais crítico e reflexivo acerca da nossa realidade atual. Até a próxima, desejo para vocês uma ótima semana.